Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Ministério da Educação recorreu da decisão do Tribunal Arbitral que recusou a marcação de serviços mínimos em dia de greve geral dos professores. O Ministério da Educação chamou todos os professores, independentemente do grau de ensino, para vigiarem os exames em dia de greve, mas ninguém sabe o que pode acontecer se os professores não forem suficientes. A 3 dias do exame de português, 75 mil alunos do 12º ano ainda não sabem o que vai acontecer na segunda-feira. O Júri Nacional de Exames reafirma que, se devido à greve, às reuniões de avaliação, não for possível a atribuição das avaliações internas, os alunos podem realizar as suas provas e exames de forma incondicional. O Júri Nacional de Exames deixa sem resposta aos diretores que consideram que não está garantida a equidade quando, dentro da mesma sala, alguns alunos conhecem a avaliação do 3º período e outros não têm essa informação devido à greve em curso. A Federação Nacional de Educação reagiu à orientação já confirmada pelo ministro Nuno Crato, renovando o apelo à greve. Entretanto, anunciou a Federação Nacional de Educação vai pedir a abertura da negociação suplementar numa última tentativa de chegar a acordo com o Governo em relação às questões contestadas pelos professores, o aumento do horário de trabalho e a mobilidade especial. Mário Nogueira, no entanto, não deixou de acusar o ministro Nuno Crato de hipocrisia e de tentar ganhar na Secretaria o jogo que perdeu no terreno democrático. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O candidato independente Rui Moreira quer que o Palácio de Cristal, pavilhão Rosa Mota, se transforme num centro de congressos policêntrico. Rui Moreira afirmou ser preciso reformular o projeto no sentido de o simplificar. A ideia frisada para o projeto é utilizar o Rosa Mota como um grande centro com capacidade para 6 mil congressistas, mas jogar com outras valências que existem nas proximidades. Abordado sobre o investimento previsto para o projeto, o candidato referiu não ser ainda possível fazer uma avaliação. Desde terça-feira que parte da Avenida da Boa Vista se encontra com o trânsito cortado. Relembro que o motivo deste corte são as obras de requalificação do troço nascente da avenida. Estas obras, promovidas pela Câmara do Porto, começam na Rotunda da Boa Vista e acabam na Rua 1º de Janeiro, o que faz com que já não seja possível circular em algumas partes da avenida. Esta operação de requalificação da Avenida da Boa Vista traz também uma proibição de estacionamento na Rua de Agramonte, entre a Rua de Meditação e a Rua de Gonçalo Sampaio. Segundo a Câmara do Porto, as zonas intransitáveis irão durar até 9 de novembro. As praias de Matosinhos, Lessa da Palmeira, Aterro, Cabo do Mundo e Pedras do Corgo estão agora equipadas com ginásios ao ar livre. Esta iniciativa de Joana Felício, vereadora do Ambiente e Proteção Civil da Câmara de Matosinhos, tem como objetivo dinamizar a orla costeira e trazer pessoas à praia durante todo o ano. Os equipamentos instalados para exercitar o corpo estão junto à areia e estão equipados com aparelhos que possibilitam vários exercícios, como flexões, abdominais e alongamentos. O objetivo desta iniciativa é apelar à prática do desporto, não só no período de verão, como também em qualquer outra altura do ano, chamando cada vez mais pessoas à zona balnear. De junho a 29 de setembro vai realizar-se o Porto Sunday Sessions. Dias quentes acompanhados com 56 horas de música celebrados no Parque da Cidade, Passeio Alegre e no Jardim de São Lázaro. Não é esperado nada mais do que jardins repletos de animação, com a segunda edição deste festival musical. Além de música, o festival vai contar com artesanato, roupa vintage, entre outros produtos, bem como alguns espaços de alimentação. Pedro Mascarenhas alertou ainda que, a quando de dias de chuva, o festival não se irá realizar. As alergias provocadas pela chegada da primavera condicionam o dia-a-dia dos portugueses. Nesta época do ano, aumenta o número de doenças alérgicas associadas à polinização das plantas. O inverno frio, pouco chuvoso e o início em força da primavera fez com que as alergias se parassem este ano. A concentração de pólen é maior e mesmo antes da primavera chegar, os médicos já recebiam vários utentes com queixas tais como tosse, pingo no nariz e comichão nos olhos. Normalmente nesta época, devido às alergias, sim, depende, há dias, alturas em que não chove, em que realmente há mais alergias e eu no meu caso sofro um bocado com isso,
De manhã, quando me levanto, espirrar, nariz entupido, é normal da época. Quando não chove, ainda é pior. Por acaso não, por acaso não. Mas conheço pessoas que têm, não é? Desde à base de nariz, não é? Estão sempre a espirrar, outros a nível de pele, não é? Que isso acontece frequentemente, até mesmo a nível de pele. A minha filha tem, a nível de pele, na altura da primavera, rebentada a folha, tem sempre uma alergia de pele que nesta época da primavera rebenta. Sim, ao pólen das árvores cai. Ataca-me muito é o nariz, pronto, fico com muita tosse, mas faço um xaropezinho caseiro e abranda. Mas durante o outono e o inverno é sempre isto. E que consiste esse xarope caseiro? É feito com cenoura e açúcar na escavada. Não. Mais quente, desabituado, mas não altera em nada. Por isso, há alguns conselhos que podem ser tidos em conta. Preferência por espaços fechados entre o meio da manhã e o final da tarde, descongestão nasal com água do mar ou um banho de imersão. São apenas algumas alternativas para contornar as alergias. Como diz o ditado, para grandes males, grandes remédios. O Majestic no Porto é um café emblemático e é considerado um dos mais belos exemplares da arte nova na cidade do Porto. Foi considerado na internet o 6º café mais bonito do mundo e nós fomos conhecê-lo. Charme e requinte são alguns dos adjetivos que caracterizam um dos cafés mais bonitos do mundo. O Histórias de Vida veio até aqui conhecer o rosto por trás da história do Majestic. Que encantos é que encontra na cidade do Porto? A cidade é uma cidade, realmente falou bem, encantos, encantadora. Desde a primeira vez que eu vim ao Porto, fiquei encantado com a cidade. E foi a primeira vez que eu vim ao Porto tratar dos documentos para ir para o Brasil, porque na altura em Vila Real não se tirava o bilhete de identidade. Inspeção que se fazia igual como o serviço militar. Para ir para o Brasil tinha que se ter saúde, não ter problema nenhum de saúde, neste caso, não sofrer disto, daquele outro e por aí fora. Mostrava-se então a documentação no consulado do Brasil e tinha que dizer assim, o cônsul diria, autorizamos que imigre para os Estados Unidos do Brasil, na altura era assim, por não sofrer desta doença, daquela outra. E então? Portanto, e vim ao Porto. E como cheguei aqui ao Porto, eu nunca tinha visto elétrico, claro, nem o mar. Eu tinha 18 anos, ainda não tinha vindo ao Porto das nenhuma. E então encantou-me na altura este movimento da cidade. E é que naquela altura a cidade não era menos encanto do que agora. Se calhar até mais aqui o centro, porque estava completamente cheio, não é? Um fervilhar de pessoas, era fantástico. E vou para o Brasil, não é? E um dia, se eu ganhar dinheiro, vou-me estabelecer no Porto. E assim foi. Quando chegou a altura de eu regressar, foi em 56, outubro de 56, e vim em abril de 67. Quando tiver dinheiro para comprar um café no Porto, vou regressar a Portugal. E assim foi. Depois também as saudades dos irmãos e de conhecer os sogros, porque não conhecia a família da minha mulher. Nós casamos no Brasil, mas ela também é portuguesa, da Arouca. E então fiquei no Porto. E os meus filhos são tripeiros, os meus netos, tudo é tripeiro. Portanto, e amo esta cidade é a minha cidade também. E por que decidiu ir para o Brasil? Não, eu fui para o Brasil porque é o seguinte, a lavoura era muito dura, não é? Era muito difícil. Eu, como fiquei sem pai nem mãe e vivi só a fazer as minhas terras, portanto a granjar aquilo que herdei,
E a determinada altura eu pensei, digo, os meus irmãos, esses são mais corpulentos, são fortes. Na agricultura são escravos, que eram eles e toda a gente, não é verdade? Naquela altura era difícil mesmo. E então o que é que acontece? Eu, como sou franzininho, não vou aguentar nisto. E então eu, como tinha, já desde que venho ao Porto e me apaixonei pela cidade, também pelos cafés, e disse, bem, só mesmo sair daqui para fora um dia poderei até, vou-me empregar num café e depois um dia voltarei a Portugal. E assim foi. Primeiro ainda pedi um emprego em Vila Real, lá num café, que era o Café Clube. Era o café dos aldeiões, dos feirantes. Todos os feirantes que iam à cidade para fazer compras de mercearias, outras coisas mais que a aldeia não tem, e vender outros produtos que as pessoas tinham da agricultura que sobrava, não é? E então é tipo um câmbio, não é? Embora fosse já dinheiro. E então eu comecei por me apaixonar por cafés. Tinha lá um café que era o Café Clube, como acabei de dizer. Íamos lá tomar café e eu via que o café custava 9 cêntimos, mas toda a gente deixava um escudo. E eu pensei, não chove, não faz sol, não é quente, isto é porreiro, isto é muito bom. E eu adorava vê-los a trabalhar. E com aquelas fardas douradas, que é o que eu tenho hoje nestes 2 cafés, e perguntei lá se me arranjavam de graça para eu trabalhar lá, de graça. Porque eu arrendava as minhas terras e a gorjeta eu já resolvia melhor do que estar a apanhar chuva e calor. Mas não foi possível. Então, quando eu pensei em escrever à minha tia e que ela me mandasse a carta de chamada, porque naquela altura tudo isto mudou muito. Portanto, agora chegam aqui de balcapés, de paraquedas, traziam X euros para poder estar cá 3 meses e depois cá fico, e aí vice-versa, nos outros países também é mais ou menos assim. Naquela altura, não, uma pessoa para ir para o Brasil tinha que ter alguém responsável, que tivesse a responsabilidade por qualquer coisa que nós fizéssemos, ou ficássemos doentes, ou roubássemos, fosse o que fosse. E então a minha tia mandou-me ir. E assim foi. Digo, vou para lá, a minha tia tinha um botequim, e eu disse, olha, tem um botequim, vai ser porreiro porque é o que eu gosto. Botequim é café e tal. Mas pensava que o botequim que era uma coisa fina, certo? Era uma coisa assim, fina, mais fina que o próprio café, quer dizer, não fazia ideia, botequim e tal. Mas não era nada disso, quer dizer, os botequins lá era um botequim, porque era propriamente dito, um balcão, 2 ou 3 mesas, e havia alguns cafés ou outros maiores, mas muito pouco. No Rio de Janeiro, já naquela altura, o espaço era muito valorizado, entende? E, portanto, fui trabalhar então num restaurante de primeira 5 estrelas. Passado 2 anos de estar lá, estabeleci-me. Entende? Montei o negócio por minha conta própria. E assim foi. Lá casei. Passado aqueles anos, 5 ou 6 anos de casamento, viemos para Portugal. E então venho para o Porto. E durante esse tempo todo que esteve lá, alguma vez desistiu do sonho de abrir um café em Portugal, no Porto? Eu abrir ou comprar, já a funcionar, e foi o que aconteceu. Não, o meu sonho era mesmo esse. Era mesmo esse. Por acaso, enquanto eu nunca tive férias, enquanto lá estive, nunca tive férias, nem folgas. Eu trabalhei 1 ano inteirinho, 1 ano, 16 horas por dia, sem folga. 16 horas, das 7 à meia-noite, sem folga, nesse restaurante. Mas eu quero dizer, então, quando regresso, compro aqui um café na periferia, ali ao pé da Filipa de Vilhana, ali lá da Figueiredo de Guimarães. Comprei ali um café nessa altura, em 77, e depois comprei mais outro a seguir, em 71 também lá perto, que é o Cenáculo. E depois fui vindo para baixo. Depois comprei aqui no Padrão, que ainda hoje é meu, mas fechei, porque não tinha gente para trabalhar, fechei o café. E depois foi indo e ficou fechado, já está fechado há uns 15 anos. E depois fui adquirindo estes outros. Aqui o Majestic foi em 83 e o Guarani em 82.
tanto tempo com esse sonho, a viver com esse sonho, qual é a magia que os cafés têm? Eu não sei, mas qualquer curiosidade que eu passo pelas ruas e tudo mais, dar uma espreitadela nas casas que são emblemáticas, que hoje já não há muitas. E estava sempre na ideia de cafés que tiveram sucesso e que eu ainda os conheci e que hoje não existe, enriqueceu a cidade mais, como era o Rialto, como era aqui o próprio, aqui o Paládio, onde estava a FNAC, o Rivoli, ali ao lado do Rivoli, o Central na Avenida dos Aliados, o Sport também na Avenida dos Aliados, muito próximo ali do BPI, do BPI do Montepio. Quer dizer, e é fascinante. Os cafés apaixonei-me de Vila Real. Dos vários estabelecimentos que tem, qual foi aquele que gostou mais de comprar? Cada um no seu tempo. O primeiro, porque era o primeiro, não era mais modesto, mas era o primeiro. Mas naquela altura, esse café que eu comprei era realmente o melhor café da cidade, da alta da cidade. Porque tinha bom estacionamento, tínhamos uma clientela muito fina, muito boa. Tínhamos médicos do Hospital de São João, estudantes de medicina, aqui também não vou desprezar os jogadores, porque os jogadores de futebol também paravam lá, naquela altura, quase todos, porque as antas não existiam, isto propriamente dito, a Praça Velasquez. E depois, claro que não foi o mesmo impacto que compro o terceiro café, que é o café do Padrão, como eu disse que está fechado. Esse já deu tanto prazer maior, por já ser mais na Baixa, fiz umas obras lá também de restauro, estava tudo muito mal, e restaurei e foi muito bom. Depois, a seguir, compro o Imperador Marquês, já não tenho, vendi. Compro o Imperador Marquês em 81, e depois em 82 compro o Guarani, em 83 compro aqui. Na década de 80 comprei o estabelecimento por ano. E o Majestic teve que ter obras de restauro? Mas muito obras de restauro profundo. Para devolver a traça do café tivemos 2 anos fechado. E como é de utilidade pública e cultural, não era fácil fazer este restauro, tinha que ser demorado. E então fizemos uma memória descritiva de tudo o que queríamos fazer, porque teria que obedecer a determinados índices, não é? Porque não podia mexer nas fachadas, nem interessava. O Majestic só interessava era devolver a traça, mais nada. As vozes das gentes reunidas nos cafés diluem-se na azáfama de dias cheios. Em Santa Catarina ou nos Aliados é impossível ficar indiferente aos cafés Majestic e Guarani. Têm mais de 80 anos e mostram de perto o Portugal dos anos 20. Uma viagem pelo tempo e um ponto de paragem obrigatória para quem passa pela cidade invicta. A sorte acompanha os audazes e é este o lema que sempre acompanhou Agostinho Barrias. Estamos em junho, mês de Santos Populares e das sardinhas assadas. O peixe típico nas mesas portuguesas, esse é pescado madrugada adentro. Era meia-noite quando os pescadores saíram do Porto de Matosinhos em direção ao alto mar à procura de sardinha. O tempo estava ameno e o mar pouco ondulante. Foram várias as traineiras que partiram em simultâneo, fazendo lembrar uma fragata que parte à descoberta de um mundo novo. Uma ligação do homem ao mar que continua a mostrar-se próxima e triunfante nos dias de hoje.
Enquanto alguns pescadores repousavam nos seus beliches, outros permaneciam atentos e apostos ao soar da campainha que, através de uma sonda, os avisaria que se encontrava perto o desejado peixe. As horas gostavam a passar e o frio estava cada vez mais presente. Uma profissão árdua que sobrevive pela paixão tão bem demonstrada de quem embarca nesta rotina há tantos anos. Neste dia, a sardinha surgia mais tarde. Eram 8 da manhã quando as redes foram lançadas. Entretanto, com o peixe já capturado, os dois tripulantes que se encontravam atentos na pequena embarcação prestavam auxílio na recolha das redes. Os peixes que ficavam presos no emaranhado dos fios e automaticamente em mau estado eram retirados e colocados de parte para mais tarde em terra servirem de alimento a animais. Ao meio! Com a ajuda da pequena embarcação, a sardinha era imediatamente despejada em paletes com gelo, com o propósito de garantir uma maior frescura. O regresso à terra aconteceu às 10 da manhã, depois de uma noite que se verificou difícil para a pesca da sardinha. Contudo, a boa disposição vivida a bordo entre os vários pescadores fez com que esta noite em alto mar parecesse bem mais simples do que realmente é. À chegada ao porto, o peixe seguiu para a lota, onde foi leiloado e vendido aos demais compradores. Posteriormente, as sardinhas foram transportadas para as fábricas e sujeitas a um processo de fabrico artesanal ou industrial, consoante o método utilizado pelas respectivas empresas. E ficamos agora com o tempo para amanhã. Todo o país é esperado céu limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 21 graus e uma mínima de 12. Em Lisboa, a máxima será de 26 graus e a mínima de 15. E em Faro, a máxima chegará aos 30 graus e a mínima aos 20. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.